Olá, meus amores do 8º ano, tudo bom com vocês? Espero que sim. Amores, olha só, sejam bem-vindos a mais um ano letivo, né? Estamos iniciando aqui a nossa aulinha de ciências. Hoje são 10 de fevereiro de 2021. Deixa eu me apresentar. Sou a professora Patrícia Mendes, tá bom, amores? Estou com vocês com a disciplina de ciências. Esse ano a gente vai aprender muita coisa, tá bom? Então, olha só, o nosso livro aí tá com bastante novidade. Nós vamos falar sobre fisiologia humana, vamos falar sobre o corpo humano, sobre reprodução das espécies, tanto dos animais vertebrados e invertebrados. Botânica também, nós vamos falar sobre a reprodução. Bom, hoje nós vamos dar um início, né, à nossa aula com uma pequena revisão que nós vimos aí no ano passado, tá? Para os alunos aí novos, sejam novos, os nossos antigos também, sejam bem-vindos, tá bom, amores? E eu espero que vocês aí também, se tiver dúvida, façam as anotações para que nós possamos aí nas aulas presenciais, nós possamos estar tirando essas dúvidas, tá bom? Faça as anotações, tá bom, amores? Então, sejam bem-vindos ao 8º ano. Bom, no ano passado, nós trabalhamos no último conteúdo nosso de ciência, nós falamos muito sobre esses queridos aqui, né? Os animais vertebrados. Pois é, né? Quem que lembra da fisiologia, tipo de reprodução desses animais? Quem anotou a fisiologia desses animais? Quem que fez? Tenho certeza que vocês estão lembrados. Então, se estão lembrados, faz um resumo aí dos animais vertebrados. Nós aprendemos que lembram das 5 classes, são divididas em 5 classes. Vamos lá, amores? Se você observar aqui, você já, claro que já vão identificar, né? Então, nós temos aqui as aves, né? Ao ladozinho aqui, nós temos os peixes, nós temos os répteis, os anfíbios, os mamíferos. Olha quanta novidade nós aprendemos. Quando nós vimos animais vertebrados, a primeira coisa que nós vimos aí foi a estrutura, né? Animais possuem coluna vertebral, né? Então, nós vimos o quê? A sua fisiologia, o modo de vida desses animais é o que nós iremos aprender, tá? Esse ano. Só que nós vamos pegar na forma de reprodução dessas espécies, ok? Então, quando vocês pegaram, por exemplo, os peixes, nós vimos aí a fisiologia, a estrutura corporal. Lembram? Os peixes, animais, lembram a estrutura dele? Ectotérmicos, lembram? Pois é, animais que nós trabalhamos, tipo de respiração pulmonar, branquial, respiração cutânea. Então, nós temos que pegar, tá, essas espécies e catalogar de acordo com as suas estruturas. Isso é muito importante. Não só os animais vertebrados, quanto também os animais invertebrados, que vocês também viram. Inclusive, nós fizemos a comparação dos animais vertebrados e dos animais invertebrados. Lembram? Então, quando nós pegamos os animais invertebrados, nós vemos os filos, a biodiversidade dessas espécies. Você pode ver aqui na foto que nós temos vários grupos aí, né, desses animais. Quem é que lembra aí a estrutura dos poríferos? Lembra das esponjas do mar? Os quinidários, né? A água-viva. O que mais vocês aprenderam? Principalmente, né, os artrópodes, né? Subclasse desses animais. Então, nós vamos estarmos nesse ano pegando principalmente o tipo de modo de vida desses animais, a reprodução, como é que eles conseguem sobreviver, os tipos de respiração, e é isso que ciência vai abordar para vocês. Ok? Então, quando nós pegamos essa separação dos vertebrados e invertebrados, a gente viu muita informação, né? Nós vimos bastante informação. Não esqueçam aí, meus amores, quando vocês fizerem, por exemplo, o resumozinho de vocês, que vocês estudaram no ano passado, seria bem legal para que a gente possa estar reforçando, né? Então, você vai pegar, por exemplo, eu vou pegar aqui os invertebrados, né? Vamos pegar aqui a joaninha, a qual vocês estão observando aí a imagem, e vamos pegar, por exemplo, filo. Se eu for pegar a joaninha, qual é o filo que ele pertence? Filo, lembra, diferente da classe. Lembra que nós fizemos essa composição, essa diferenciação? Então, o filo são o quê? Animais filo, artrópodes, né?
patas articuladas. Aí você vai olhar a Joaninha, você vai falar assim, qual é a classe desse animal? Quem é que lembra? Tenta anotar aí. Então você escolhe um animal desse aí, faz aí uma característica dele para a gente tirar essa dúvida em sala de aula, por favor, tá bom? Então, qual é a classe da Joaninha? Quem é que lembra? A classe são os insetos. Pois é. E qual é a fisiologia? Olha essa palavra aí que eu tô falando. Qual é a fisiologia? Você vai olhar para esse animal e vai lembrar as características principais dos insetos. 3 pares de patas, lembram? Cabeça, tórax e abdômen. O que mais, professora? Lembra uma respiração traqueal, né? Outra característica principal, 2 pares de asa e um par de antena. Olha como vocês lembraram, recordaram, tá vendo que legal? Então é isso que eu quero que vocês lembrem. Quando eu falar o nome do animal, você vai lembrar já do filo, da classe e as características deles. Então a gente não pode esquecer, porque o 8º ano ele vai dar seguimento ao 7º. Então não esqueça dessas características importantes. Eu vou pegar, por exemplo, professora, pega aí, por favor, nós temos mais aqui os artrópodes, né? Vamos pegar aqui a lesma, né? Então vocês estão vendo aqui a lesma. Então se eu pegar qual é o filo, molúsculo, qual é a classe, quem é que lembra da classe aí da lesma? Não vale olhar no livro agora, tá? Quem é que lembra? Então faz a anotaçãozinha aí, a classe gastrópode, lembra? Respiração cutânea, respiram pela pele. Olha quanta coisa nós aprendemos. Pois é, então, como nós aprendemos a fisiologia, a estrutura desses animais, né? Tanto os animais vertebrados quanto os animais invertebrados, nós vamos entender hoje o que significa fisiologia, tá? Fisiologia. O que é fisiologia para vocês? Então, amores, aqui, né? Fisiologia animal, o que é, né? Primeiro, vamos entender, né? Aqui nós temos, né, a girafa, né? Pertence aos vertebrados. Então, quando nós falamos fisiologia animal, ele é o estudo de como os animais funcionam, como é que eles vivem, né? A sua categoria. Então, olha só o que a gente vai falar, né? É o estudo da estrutura e função de várias partes do animal, tá? E de como essas partes trabalham juntas. Então, eu vou depender de um sistema, de um órgão do meu corpo para poder funcionar, né? Então, trabalham juntas, né? Permitindo aos animais desempenhar, por exemplo, seus comportamentos normais, né? E responder principalmente aos seus ambientes, aos estímulos ambientais. Então, eu preciso de um bom funcionamento da minha fisiologia, né, animal. Então, a fisiologia, né, gente, ela tem como objetivo principalmente estudar e compreender as funções mecânicas, físicas e bioquímicas dos seres vivos, ok, meus amores? E quando falamos em fisiologia animal, estamos direcionando, tá, esse estudo ao funcionamento do organismo dos animais. Como a gente está falando dos organismos animais, aí aqui a gente vai trabalhar, né, a fisiologia humana. Quando vocês observam essa imagem aí, esse desenho, o que lembra para vocês? Primeira coisa que nós vamos entender aí em ciência no 8º ano, né? Os sistemas do nosso corpo, né? Ao observar a imagem, estão observando os órgãos internos, certo? Então, você consegue, obviamente, identificar os sistemas do corpo, né? Então, a fisiologia desse animal, né? Tanto aí, nós vamos pegar o ser humano, para nós estudarmos, que fica mais fácil para que vocês possam compreender, né? E identificar. Aqui, nessa imagem aí que vocês estão vendo, corpo humano, né? Nós colocamos uma antes e esta agora. Quando vocês observam aí, vocês conseguem identificar, obviamente, né, alguns órgãos do nosso corpo. Como aqui a gente tem a localização, né, os pulmões, né, os rins, a localização, fisiologia, você sabe aonde ficam essa estrutura no nosso corpo, né? O sistema excretor, né? Aqui nós temos o sistema reprodutor masculino, também a gente vai falar sobre masculino e feminino, né? O masculino e o feminino. O intestino, né? O sistema, lembra aí do sistema digestório? Então, tem aí o intestino, né? O estômago, né? O fígado. Então, olha só, quanta coisa nós vamos aprender. Para que nós possamos fazer a fisiologia humana, vocês vão observar essa imagem aí.
Aí eu vou fazer uma pergunta. Você observando esta imagem, vocês conseguem diferenciar aí os sistemas quais eles pertencem, certo? No nosso corpo, tá? Nossa fisiologia, nossa estrutura, ou seja, a nossa anatomia, ela é estudada de acordo com o nosso sistema. Então, se você observar aqui, por exemplo, aqui fazem parte do sistema o quê? Nervoso, certo? Quem lembra? Esse aqui, o sistema o quê, professora? Lembra? Sistema ósseo, né? Pegar a estrutura toda óssea do nosso corpo. Só vimos isso no corpo humano? Não. Nós temos aqui, né, meus amores, o sistema respiratório, né? O sistema circulatório, né? O sistema digestório, o sistema excretor, olha só, professor, o sistema reprodutor. Então, olha quantos sistemas nós trabalhamos aí, né? A parte de anatomia. Quando nós falamos essa palavrinha anatomia, quando nós falamos anatomia, meus amores, olha só, é a parte da biologia que estuda a forma, olha só, e a estrutura do corpo dos organismos, incluindo, tá, todo o reino animalia, ou seja, o reino animal, tá? Então, essa importante área, ela permite que conhecemos principalmente a estrutura do nosso corpo e os outros seres vivos, como vocês viram lá, né? Os peixes, as aves, né? Os invertebrados, no modo geral, tá? Bem como nós fôssemos capazes de entender principalmente o seu funcionamento. Já que conhecemos aí, né, os órgãos, aí eu coloquei para que vocês possam identificar, né, os órgãos do corpo humano, olha só, são formados por um tecido ou por um grupo de tecidos que desempenham determinadas funções. Então, cada um tem uma função, principalmente no nosso corpo, né? Assim, o intestino, o cérebro, né? O fígado, por exemplo, são órgãos. Então, eles vão desempenhar, gente, funções importantíssimas para o nosso bom funcionamento. Ok? Já que a gente está trabalhando aí, né, as funções, os sistemas, então eu queria que vocês agora conhecessem o sistema do nosso corpo, ok? Quando vocês observam essa imagem aí, qual é o sistema que vem logo na cabecinha de vocês? Quem lembra aí, vai fazendo na ordem certa aí, anotem, tá bom? Esse é o sistema o quê? Digestório, né? Então, olha só, meus amores, os sistemas são formados por um conjunto de órgãos do corpo humano, tá? Constituído por um único tecido, tá? Como, por exemplo, temos o sistema esquelético, aqui vocês estão vendo o sistema digestório, eu vou colocar um outro sistema aqui, esse aí. Qual que vocês lembram? Que sistema é esse? É o sistema o quê? Respiratório, né? Obviamente, quando vocês observarem aqui, vocês já vão observar, né, os pulmões, certo? Então, o sistema respiratório. Outro sistema que nós vamos falar também, né, que é o sistema o quê? Olha aí, o coração bombeando sangue para toda a parte do nosso corpo. Então, ele representa o sistema circulatório. Olha outro, esse aí é o sistema excretor, né? Eliminar todos os resíduos. E esse, sistema reprodutor. Agora, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou fazer, tá, um resumozinho desses sistemas que vocês puderem anotar, vocês vão anotando, tá bom, amores? Bom, meus amores, agora vamos conhecer aí, né, um resumozinho dos sistemas, né, só de alguns sistemas. Seria bem legal se vocês pegassem o caderninho e já fizessem um resumo também no caderno de vocês, tá bom? Vamos lá. Sistema digestório. Então, observa já essa foto, certo? Então, vamos lá. O sistema digestivo, ele é formado pelo tubo digestivo, né, e suas glândulas anexas. Estão vendo as glândulas aí ao lado? Então, e tem como função, olha a função principal, retirar dos alimentos ingeridos os nutrientes necessários para o desenvolvimento e a manutenção do organismo. Isto é, o tubo digestivo tem a função de transformar alimentos em nutrientes e absorvê-lo, né, mantendo, ao mesmo tempo, uma barreira entre o meio interno e o meio externo do organismo. Bom, amores, agora vamos pegar esse aí, né, que é o nosso sistema respiratório. Olha essa foto aí que legal, tá? Função dele, né? São várias funções, né? Vamos falar algumas. Entrada e saída de ar, filtração do ar, trocas gasosas,
sentido do olfato, né, produção do som, né, que no caso é a fala, e principalmente eliminação de água e calor. E esse aí é o nosso sistema circulatório, né, gente? O sangue, certo? Nosso coração. Então vamos lá, tá? Sua função é transportar através do sangue a água, nutrientes, gás, oxigênio e hormônios, e principalmente recolher os resíduos metabólicos, tá? E não esqueça que o sistema circulatório, ele é formado pelo sangue, né, aquele líquido circulante, vasos sanguíneos, ok? E o coração. Esse aí é o sistema excretor, né, gente? Então, olha só, a função dele é eliminar os resíduos do metabolismo, né, celular e principalmente controlar a concentração de substâncias no sangue e na linfa. Bom, amores, vocês viram aí, só foi apenas um resumozinho de alguns sistemas do nosso corpo, tá? Então, eu coloquei aqui algumas funções para que vocês possam estarem relembrando, né, o funcionamento do nosso corpo, tá? Próxima aula eu vou dar continuação e espero que vocês aí tenham feito, tá? Um resumozinho, anotado, tá? Essas explicações. Então, vou desejar a vocês, ó, um beijo no coração de todos, uma ótima semana e não deixe de fazer as nossas anotações, tá bom, amores? Com Deus, tá? Uma ótima semana a todos.